Olá, irmãos e irmãs, colegas, amigos. É com muita alegria que voltamos às nossas catequeses, desse mês de dezembro. Antes de iniciar o nosso tema de hoje, gostaria de agradecer a você que tem interagido conosco através das nossas redes sociais, que tem divulgado, tem difundido a palavra de Deus junto conosco. Mas eu te peço que faça muito mais, porque o Senhor quer muito mais de cada um de nós cristãos batizados. Então você que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, participe, compartilhe, converse com seus parentes e amigos e diga que existe esse canal aqui na Igreja Nossa Senhora de Fátima que vem difundindo a palavra de Deus através dos mais variados temas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e de comentar com seus parentes e amigos a grandeza de que é esses nossos temas catequéticos que a gente está vivenciando desde o meio do ano. E que com a graça de Deus e a intercessão da Nossa Senhora, certamente iremos continuar, porque o Senhor quer que nós sejamos promotores da sua palavra, onde quer que estejamos, que a palavra dele chegue nos mais diversos lugares. Então, abra a sua casa, abra o seu coração, divulgue entre seus parentes e não esqueça, se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Se você tem alguém que conhece, peça para se inscrever, para que, como eu já disse, a palavra do Senhor chegue nos mais diversos lugares que ela precisa chegar, que ainda não chegou. Como sabemos, estamos vivendo nesse mês de dezembro o tempo do Advento, que já foi falado desse tema, que você já deve ter assistido, ouvido e partilhado, graças a Deus. E nós estamos nos aproximando do Natal do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre este tema do Natal, para que nós também nos aprofundemos muito mais, ainda mais, sobre o nascimento de Jesus. Porque a gente vem falar tanto do dia de Natal e surgem muitas dúvidas nas nossas cabeças. Mas será que Jesus nasceu de fato de Natal? Será que Jesus não nasceu em outro dia diferente? Bem, isso nós não sabemos. O que sabemos é que Jesus nasceu, que ele foi gerado no seio da Virgem Maria e que veio ao mundo para nos salvar. É a grande certeza que a gente tem em nós. E tendo essa certeza, nós precisamos aprender muito mais do Senhor. E vamos à nossa fé sem duvidar, sem colocar em xeque aquilo que a igreja nos ensina, porque os ensinamentos da igreja não são de poucos dias, nem de poucos anos, são de muitos anos, desde os primórdios da criação que a igreja vem nos ensinando a palavra do Senhor. E é nela que nós devemos fincar os nossos pés, as nossas raízes, para que sejamos pessoas mais felizes. Então, Maria engravidou do Senhor Jesus, é fato. Nós sabemos disso. Ela trouxe ao mundo o Senhor, a nossa salvação. Foi por ela que veio Jesus nesse mundo, esse homem que passou boa parte da sua vida dedicando um amor incondicional a cada um de nós. Morreu dilacerado numa cruz, como nós sabemos, por cada um de nós, para resgatar-nos da força maligna do pecado e nos salvar desse mundo tão tenebroso e nos levar um dia ao reino dos céus. Esse é o grande propósito de Jesus. Esse foi o grande propósito do Pai quando resolveu, com a sua imensa sabedoria, fazer com que Jesus se encarnasse no ventre abençoado de Nossa Senhora, nascer, crescer e padecer os nossos pecados e assim conquistar definitivamente a nossa salvação. No entanto, um dia Jesus nasceu. Como eu já disse, nós não sabemos o dia. Porém, a igreja ela se apropriou de algumas datas, para cristalizar, essa é a palavra, aquelas festas que eram pagãs. E uma delas é o Natal. A festa do Natal, há muito tempo atrás, era uma festa pagã, mas a igreja, sabiamente, ela tornou ela uma festa cristã. Por quê? Porque, fazendo as contas, Jesus nasceu aproximadamente nesse dia 25 e no mês de dezembro. E existia uma festa pagã, então a igreja foi e colocou
esse dia 25 como o dia do nascimento de Jesus Cristo, abolindo assim aquela festa do mundo. E aí, desde muito tempo, que a igreja no mundo inteiro comemora o dia 25 de Natal como sendo o dia da natividade do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vai lendo algumas coisas, né, alguns relatos, e aí vai dizer que os evangelhos não mencionam a data do nascimento de Jesus. Mas, porém, no século IV, o Papa Júlio I estabeleceu o dia 25 como dia de Natal. Olha quanto tempo faz. O século IV, o Papa Júlio I estabeleceu justamente por causa do paganismo, né? E aí ele, percebendo isso, cristianizou essa festa. Era uma tentativa de cristianizar as celebrações pagãs que já eram realizadas nessa época do ano. Aí no ano de 529, 25 de dezembro já havia se firmado como feriado. E em 567, os 12 dias entre 25 de dezembro era o dia de Reis. Era feito assim, porque também a gente sabe que a Bíblia nos fala que 3 reis magos guiados por uma estrela foram lá no estábulo onde estava Jesus, o recém-nascido. E por isso também, no nosso caso aqui, no calendário romano, nós comemoramos o dia desses 3 reis no dia 6 de janeiro. Não é? Para que não fique nada da história do nosso Senhor Jesus Cristo de fora e todos vivam ela em abundante graça. Porque é uma história linda, é uma história da nossa salvação e nós devemos cada vez mais adentrar nela, para que a nossa fé não se enfraqueça. Porque tem tanta coisa nesse mundo que vem acontecendo, que se a gente não se apegar de fato à fé em Jesus Cristo na sua igreja, nós vamos estar fadados a ser pessoas, né, de fato secos na fé, não vamos acreditar mais. E precisamos acreditar, precisamos estudar as coisas da nossa igreja, nos aprofundar mais. Se você não tem um livro em casa, se você não tem quem te ensine, estamos nós aqui na nossa limitação para dar um empurrãozinho para você aprender. Mas aí eu dou um conselho, existem tantas TVs boas, né, Canção Nova, Rede Vida e outras tantas católicas que podem nos ajudar, né? Tem as novenas de Natal que podem também impulsionar, que falam tantos temas bons. Então, vamos para frente, né? O Natal não é apenas uma festa cristã. Não era apenas uma festa cristã. A celebração tem raízes no feriado judaico de Hanukkah, que quer dizer Festa das Luzes, celebrada ao longo de 8 dias, e nos festivais gregos antigos, nas crenças das druidas, que quer dizer sacerdotes celtas, e nos costumes folclóricos europeus. Então o Natal, citando aqui essas datas, né, em 529, e quando começou lá no século IV, já é muito antigo e tinha todas essas tradições, mas foi sempre celebrado com muita festa, com muita farra, com muita mesa farta. Até hoje nós temos o costume de fazer a ceia do Natal. Agora aqui eu faço um alerta. É importante que se faça, você que pode reunir sua família, a ceia do Natal? Sim. É um momento oportuno para que a gente reúna os nossos parentes, nossos amigos, familiares e nos confraternizem. Mas a maior confraternização tem que ser aqui, dentro do nosso coração, entre nós e o Salvador. Porque se nós não tivermos unido a Ele, de nada vale fazer aquela ceia tão bonita, assar peru e tanta coisa, se nós não estamos ligados diretamente ao Senhor Jesus, aquele que nasceu para nos salvar. Então, primeiro, devemos estar ligados ao Senhor, participar da sua vida, fazer uma experiência com Ele e depois, sim, fazemos a nossa confraternização assim de coração contrito, junto com os nossos familiares. Esse ano vai ser até um pouco mais difícil por causa dessa triste pandemia que está assolando o mundo inteiro, e fazer confraternizações. Porém, o Senhor é justo conosco e não vai deixar que a gente fique sem nos reunir, nem que seja com 4 ou 5 pessoas da nossa família, para louvar e agradecer o nome dEle na nossa vida, porque preciso que a gente louve e agradeça ao Senhor. Mas repito, faça uma experiência de vida com o recém-nascido, deixe Ele nascer no seu coração, com toda a humildade e simplicidade que é o menino Jesus, que Ele seja também humildade e simplicidade na nossa vida. O Natal é isso, é o nascimento de Cristo que veio ao mundo para nos salvar, mas é o nascimento desse menino
que tem que nascer definitivamente na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que estejamos. Devemos estar sempre vivendo o Natal do Senhor, na simplicidade daquela criança que foi rejeitada nas hospedarias, mas que nasceu numa manjedoura, para dizer que é um rei que não tem soberba, que veio para governar, não com mão de ferro, mas com mansidão, com perdão e com humildade. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. E aí a gente vai ver que o Evangelho de São Lucas, ele faz a narrativa do nascimento de Jesus. Eu vou ler aqui um trechinho para que a gente possa entender. Começando no versículo 26 do capítulo 1. Diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. Seu reino não terá fim. Então, um dia de fato, como eu disse no início, Jesus nasceu. Deus, na sua infinita sabedoria e bondade com a humanidade pecadora, Ele quis se encarnar no seio daquela jovem. Deus veio ao mundo feito homem, para mostrar que nós homens também somos capazes de driblar a maldade desse mundo. Hoje, nós vemos tantas pessoas aí, mundo afora, até às vezes tão próximo da gente, que só pensam em levar vantagem, em ludibriar as pessoas, em trapacear. Na época de Jesus também não era diferente. E Deus, vendo a desobediência do seu povo, depois de ter mandado tantos profetas a essa terra, para tentar fazer com que os seus filhos se convertessem, Ele mesmo decidiu que mandaria o seu filho como última tentativa de salvar a humanidade amada por Ele. Olha como Deus nos ama. Ele próprio se fez carne e habitou entre nós, aquele que nós chamamos de Filho. A unidade perfeita de Deus uno, trino e santo. E veio a essa terra para nos salvar, como eu disse, como última cartada, para ver se a humanidade deixaria de se desviar para o lado errado. E Jesus veio, cresceu no meio de nós, se fez homem e fez a vontade de Deus até o seu último suspiro. Deu testemunho da verdade, como eu mesmo disse, nos amou incondicionalmente. Então, o Natal de Jesus é a maior prova de amor de Deus por nós. Claro, a gente pode dizer que a maior prova de amor de Deus por nós foi a morte de Jesus na cruz. Mas uma das maiores provas de amor de Deus por nós foi o nascimento de Jesus. Porque se ele não tivesse nascido, não haveria o Salvador. Porque todos os outros enviados por Deus foram rejeitados. Inclusive o próprio Cristo. Só que ele lutou, foi resiliente e não desistiu de nenhum de nós. Porque ele mesmo dizia: os que os Pai me deu são meus. E nós somos de Cristo. Temos que ser dele. Então, deixemos que o Natal aconteça. Deixemos que o Natal aconteça na nossa vida. Não deixemos esse momento que a igreja nos ensina passar desapercebido.
Porque a graça de Deus ela está aqui na nossa frente. O Filho de Deus, o Cristo, o menino Jesus. Né? Como eu dizia, é na pureza de uma criança que a gente encontra a salvação. Essa salvação está em Cristo Jesus. Porque com o nascimento dele foi restabelecido na terra, né, a paz. Com o nascimento de Jesus foi restabelecido na terra a concórdia. É para isso que ele veio, através do seio virginal de Maria. Aí conta as histórias, né, que se tornou uma parte importante da cristianização do Natal. Por exemplo, por intermédio do presépio, que nós temos nas nossas igrejas, pessoas fazem presépios nas suas casas, uns maiores, outros menores, mas todos têm o mesmo significado. Porque naquele presépio nós vemos ali a representação do nascimento de Jesus. Como uma representação do estábulo onde Jesus nasceu. Então o presépio é uma representação daquele lugar. Eu disse no começo que Maria e José foram rejeitados na hospedaria. Até o Padre Zezinho canta uma música, né, que eles foram rejeitados. Uma música, por sinal, muito bonita. E de fato eles foram. O dono da hospedaria, ele disse, não tem mais lugar. Isso para dizer para nós que o Filho de Deus já começaria a ser rejeitado ali. Antes mesmo do seu nascimento. Aquele homem provavelmente não sabia que aquele menino que iria nascer, que aquela mulher estaria grávida do Filho de Deus. Mas para que se cumprisse as Escrituras, Jesus já foi nascer naquele estábulo, junto com os animais. O calor que Jesus sentiu naquela noite provavelmente fria, foi o sopro dos animais e o acalento, claro, do Pai São José. E o presépio ele vem representar exatamente isso, que quem tem o presépio em casa está vendo ali a prefiguração do nascimento de Jesus. Como Jesus nasceu, quase que abandonado. Claro que não pelos pais, abandonado pela sociedade, que não conseguiu dar um lugar para aquele casal. E nós hoje, muitas vezes também, praticamos a mesma coisa. Passa o Natal, nós fazemos o Natal uma festa não religiosa, fazemos o Natal muitas vezes uma festa que não é para comemorar o nascimento do Cristo, e sim uma festa secular. E o Natal não é isso. Eu dizia que nós devemos sim nos confraternizar, claro, para agradecer ao Senhor, o dono da nossa vida, por todo o ano que se encerra, pelos parentes que muitas vezes estão longe, que vêm nesse período para as nossas casas. Esse ano, infelizmente, não vai acontecer isso, mas normalmente é assim. Mas primeiro nós tínhamos que fazer com que o Natal acontecesse dentro do nosso coração. Esse nascimento tem que nascer. Esse presépio tem que estar permanentemente nas nossas casas. O nascimento de Jesus tem que estar frequentemente nas nossas vidas. Então, a tradição de montar presépio, olha como que é antiga. É de 400 depois de Cristo. Então o Papa Sisto III ordenou que fosse construído lá em Roma o presépio para que os fiéis, os cristãos, tivessem ideia de como foi o nascimento de Cristo. Então o presépio de Roma e de tantos lugares prefigura exatamente isso. Para que nós possamos ver que Cristo nasceu, que o Natal aconteceu, essa natividade de Jesus. Como eu disse no início, nós não sabemos bem a data, mas eu também expliquei que essa festa pagã que acontecia lá pelo século IV, ou antes do século IV, era muito próxima desse dia 25. E fazendo as contas, olhando os evangelhos, os historiadores viram que Jesus nasceu no mês de dezembro, próximo a essa data. E então, pegaram aquela festa pagã,
transformando ela numa festa cristã. E aí está o Natal do Senhor Jesus, que nós devemos comemorar com muito afinco em fé, neste menino que nasceu para nos trazer a salvação. E aí veio essa explicação do Natal, né? Sobre a árvore de Natal, que tanta gente também monta árvores lindas nas suas casas, né? Enfeita as casas, fica nesse período do ano, é tão bonito a gente chegar nas casas das pessoas, ter luzes, né? Por que luzes? Porque Jesus é luz. O menino que nasceu é luz para as nossas vidas. Tem que ser luz para as nossas vidas. Então, o Natal é luz. Por isso que a gente enfeita nossas casas, colocamos luzes, colocamos árvores enfeitadas e brilhosas para representar esta luz. E que essa luz nunca deve se apagar na nossa vida, né? Que nós não deixemos que o Natal, quando for depois do dia 1º, dia de ano, que ainda vai, as pessoas começam a desmontar suas árvores, mas que esta luz, que é o Cristo, não deixe de brilhar na nossa vida, porque precisa, e mais ainda nesse tempo que estamos vivendo, de tanta confusão, de tanta agitação, de tanto barulho, que a gente não silencia para viver aquilo que o Cristo nos ensina, que a gente não silencia para viver a humildade. Então, na época do Natal, nós temos também a famosa árvore de Natal, que é uma tradição germânica, ou seja, alemã, e foi levada à Inglaterra e popularizada pela família real. Em 1834, o príncipe Albert, marido da rainha Vitória, ganhou uma árvore da rainha da Noruega e exibiu na Praça Trafalgar, ponto importante de Londres. Isso para dizer para vocês que tudo que existe do Natal, esses símbolos, essas luzes, que as cidades enfeitam as suas avenidas principais com luzes, não é nada em vão, não é um gasto em vão, é para indicar que o Cristo Luz está chegando, e não para porque o Cristo não faz acepção de pessoas, ele está chegando para todos nós, seja rico ou pobre, seja magro ou gordo. Então Cristo é para todos. Por isso que a cidade se enfeita de luzes de canto a canto para indicar a presença do Menino Deus. O nosso Natal, ele é recheado de celebrações lindas. Nós temos nas nossas igrejas as celebrações de Natal. Toda a igreja vai celebrar com a comunidade em geral. Todos são convidados a participar. E o Natal é tão interessante que pessoas que passam o ano inteiro sem vir, mas nesse dia ele vem. Em busca de quê? Em busca dessa luz que é o Menino Deus. Que pena que tantos vêm, fazer aqui uma crítica mais construtiva, que tantos vêm apenas no Natal e no Ano Novo. Claro, o menino abençoa da mesma forma, se você vê e faz um ano, porque ele sabe a condição de cada um. Mas seria tão bom que a gente reservasse mais tempo para esse Filho de Deus, para esse menino que outrora se tornou homem e que sofreu por cada um de nós, que verteu seu sangue todo naquele madeiro, por cada um de nós. Não foi em vão o nascimento de Jesus, não foi em vão a sua evangelização, e não foi em vão o seu sangue derramado. Por isso que também não é em vão quando a gente sai da nossa casa para ir à Santa Missa. Por isso também não é em vão quando você monta, por exemplo, um presépio na sua casa com devoção, não como um enfeite ou um amuleto, porque não é, com devoção, para explicar para o seu filho, que ainda é criança, que ali está representado o nascimento do Cristo, que é a luz para a sua família. Por isso que não é em vão quando você monta uma árvore de Natal, por singela que seja, por humilde que seja, mas que ela brilha, que ela tem luzes que ilumina a sua sala, e por consequência a luz do Cristo representada naquela árvore, naquele símbolo, vai também iluminar a vida da sua família e dos seus. Então o Natal é isso, é a luz que vem em nome do Senhor Jesus para iluminar a vida de cada um de nós. O Natal é o presente maior de Deus para as nossas vidas. O nascimento de Cristo
representa de fato uma mudança radical na vida do ser humano, do Filho de Deus. Precisamos nos ater a isso, que o Natal não é uma festa qualquer, secular. Muitos querem tornar isso, mas não é. O Natal é uma festa cristã, onde os filhos de Deus comemoram o nascimento do Filho de Deus. Onde a gente vai à missa, onde a gente reúne os nossos e tem que falar desse homem, dessa criança que nasce e tem que nascer no coração de cada um de nós. Porque se Jesus não nascer no nosso coração e a gente comemorar porque é um aniversário qualquer, de nada vale. Porque tem que estar presente no nosso coração a nossa fé, que Ele veio para fazer, para transformar a nossa vida. Que Ele veio para fazer também um Natal diferente na nossa vida. Se ainda não aconteceu na sua vida ou na minha essa transformação, é porque a gente ainda não adentrou no mistério do nascimento de Cristo. E nós precisamos adentrar na vida do Cristo. É isso que Ele quer. A vida dele tem espaço para nós. Mesmo agora Ele sendo uma criança, mas tem espaço. Ele quer. Como criança, Ele quer, vamos dizer assim, até fazendo assim uma brincadeira, Ele quer brincar conosco. Ele quer se divertir conosco. Ele quer ver o nosso sorriso de alegria. Toda criança não gosta de brincar? Jesus também quer brincar conosco, mas uma brincadeira sadia, que nos leva ao Pai. Jesus quer que nós nos envolvamos com Ele nessa brincadeira do Natal, nessas músicas lindas que a Santa Igreja Católica tem para conosco, que nos envolve, né, que nos emociona e que faz nascer de fato em nós a vontade de ser de Cristo. Precisamos nos envolver muito mais. Precisamos participar das coisas que a igreja nos pede. Por isso que a gente, aqui em Jaçanã, guiados pelo Espírito, que não foi ideia simplesmente humana, creio eu nisso, e a gente está fazendo esses vídeos, essa catequese, para que você que nos assiste vá também se envolvendo, aprendendo e entendendo que nós precisamos mergulhar no mistério da vida do Cristo. Nós precisamos acreditar que Maria Santíssima foi envolvida pelo Espírito, como diz a palavra, que Maria vai dizer assim. Maria perguntou ao anjo, e como se fará isso? Pois não conheço o homem. Aí o anjo vai responder para Maria, o Espírito te envolverá com a tua sombra, e por isso o ente santo que nasce de ti será chamado Filho de Deus. Está vendo? Que nós também precisamos, assim como Maria, deixar nos envolver pelo Espírito Santo de Deus. E assim deixar com que o Natal aconteça na nossa vida. Assim deixar com que o Natal, esse nascimento de Jesus, aconteça na nossa família. Tem tantas famílias precisando da presença do Senhor Jesus, que às vezes nós até conhecemos, e também pela falta de fé, a nossa fragilidade humana, nós não temos coragem de falar desse Jesus para essa pessoa. Mas precisamos deixar que o Espírito também nos envolva, como envolveu a Maria Santíssima, aquela jovem de Nazaré. E assim deixar que o Filho de Deus nasça em cada um de nós. Eu ouvi um padre dizer uma vez que nós devemos, assim também como Maria, nos deixar engravidar de Jesus Cristo. E era interessante ele falar isso. Mas como? Um homem vai engravidar de Jesus? Sim, engravidar espiritualmente, para que esse espírito do menino vá por aí afora, aonde você for, espalhando o amor, a humildade, a simplicidade dessa criança, porque é disso que o mundo precisa. O mundo não precisa mais de violência, porque já tem demais. Quando o Cristo nasceu, veio ao mundo, como eu disse no início, como última tentativa do Pai, Deus, de salvar essa humanidade que estava aí vivendo da rebeldia. E o Cristo vai voltar. Ele nasceu, padeceu, como nós sabemos, e um dia ele vai voltar. E nós devemos estar preparados para essa volta. E aí começamos essa preparação todo dia, mas de modo especial
nesse momento do Natal, nesse tempo de advento em que a igreja nos prepara para receber o Cristo na nossa vida. A igreja nos prepara para o nascimento de Jesus. Precisamos definitivamente estarmos preparados para que o Cristo nasça na nossa vida. Não deixe passar esse momento. Você que nos ouve através dessa live de hoje, não deixe passar esse momento. Entregue-se, faça a sua novena do Natal. Se na sua comunidade não está tendo, esse ano infelizmente por causa da pandemia, nós não estamos tendo as novenas do Natal aqui na nossa comunidade, para que nós não sejamos infectados por esse vírus terrível. E a igreja, sabiamente, ela pede prudência, porque não é da vontade de Deus que nós fiquemos doentes, e a gente deve ser prudente e evitar. Mas existem os canais de televisão católico que faz as suas novenas, dá para a gente acompanhar, dá para a gente se envolver. Então você compra um livrinho e faz sozinho na sua casa com a sua família. Mas é interessante que nós nos envolvamos nesse Natal do Senhor, porque o ano que vem possa ser que a gente não esteja mais aqui, amanhã possa ser que a gente não esteja mais aqui, mas se tivermos feito a nossa parte, certamente conquistaremos a salvação que o Cristo conquistou um dia para nós. Agora, Ele conquistou, mas nós precisamos reconquistar, porque nós somos pecadores e falhos. E aí, por isso que a igreja vem nos ensinando e nos pedindo todo dia, nos orientando a nos achegar ao Senhor Jesus. Pela intercessão da Virgem Santa, Nossa Senhora, pelos nossos momentos de oração. Esse momento que estamos vivendo é um momento de reflexão na nossa vida. O ano está terminando, nosso ano civil. Foi um ano difícil para todos nós, para outros muito mais difícil, porque tiveram suas perdas familiares para o Covid ou para outra situação. Mas está terminando. E nós que estamos aqui, como disse São Paulo, somos mais que vencedores. Por isso, precisamos agradecer ao Senhor pelo dom da nossa vida, pela alegria de estarmos aqui, difundindo a sua palavra, mesmo de maneira simples e singela, mas estamos aqui, agraciados por Ele. Que nesse Natal nós saibamos viver de fato aquilo que o Cristo nos pede. Para encerrar nossa catequese hoje, mais uma vez eu peço a você, se inscreva no nosso canal, participe, compartilhe, divulgue, converse com seus parentes, seus vizinhos, aquele que ainda não conheceu, e não deixe a graça de Deus passar. Nós estaremos aqui toda semana fazendo um esforço para falar de algo sobre a nossa igreja. Nesse dia foi sobre o Natal, já tivemos sobre o Advento, com o Padre Celino Germano lá de Ribeirão Preto. Hoje estou aqui falando um pouco sobre o Natal e pedindo a você, quase que implorando, que viva o Natal com intensidade. Não deixe a graça passar. Não deixe o nascimento de Jesus ser uma festa qualquer na sua vida ou um aniversário qualquer. Porque o aniversário desse menino é o aniversário mais importante que você pode celebrar na sua vida. Porque é Ele que nos trouxe a salvação. É Ele que nos livra de todos os pecados e que nos encaminha para o Pai. E aí, esse caminho para o Pai precisa ser iniciado aqui, participando da vida em Cristo, comungando da sua carne e do seu sangue e vivendo o Natal, feliz com os nossos e com aqueles que nós amamos. Então, que você tenha um Feliz Natal, que Nossa Senhora cubra você e sua família com o seu santo manto. E não deixe de participar das nossas missas. Nós temos missa aqui na nossa comunidade aos domingos, às 10 e às 17 horas. Dá para você participar. Não deixe de se envolver nas coisas da nossa igreja. Você que é daqui de Jaçanã e de Coronel Ezequiel, da nossa paróquia. Temos texto das mulheres, texto dos homens, grupo de oração, mães que oram pelo filho e tantos outros movimentos que dá para você se engajar e ser feliz junto com Jesus Cristo. Nós que estamos lá, estamos nessa luta, nessa batalha diária de sermos cada vez mais próximos do Senhor Jesus Cristo, que eis que Ele nos pede. Então que nesse Natal nós nos aproximemos cada vez mais dEle, procurando ser cristãos autênticos, que é o que Ele nos pede, ser mais próximo do Senhor através do outro, que é o nosso irmão, entendendo e tendo compaixão da situação do outro muitas vezes. Então, sejam bem felizes nesse Natal, que o Senhor nos abençoe e nos guarde,
e que tenhamos todo um Feliz Natal cheio da graça, da paz do Cristo Jesus.